A paz do Senhor Jesus. Uma boa noite para todos vocês que estarão ouvindo a palavra do Senhor através deste vídeo. Eu estou um pouco rouca. Passei o dia à tarde no ensaio do círculo de oração. Em seguida, à noite, fiquei na oração para a mocidade e forcei muita voz. Espero que dê para vocês me ouvir. Eu quero deixar para a nossa meditação, glória a Deus, uma palavra que o Senhor colocou muito no meu coração esta noite. Glórias a Deus, que se encontra em Eclesiastes, no capítulo 9, e o versículo 8, que nos diz assim, oh glória a Deus, nos diz assim: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Glória seja dado ao nome do Senhor. O Senhor está falando conosco nesta noite, que Ele deseja que possamos viver uma vida de santificação, uma vida separado do pecado, da iniquidade, do erro, da mentira, da lascívia, da prostituição, dos vícios, de tudo aquilo que desagrada ao Senhor, e viver uma vida de santidade. Quando a gente fala em santificação, alguém entende isso muitas vezes como uma afronta, achando que falar em santidade está querendo dizer que somos melhores do que alguém. Mas quando a gente fala em santidade, representa viver uma vida separada do pecado. A palavra santidade quer dizer não errar o alvo, é viver uma vida devotada para Deus, separada para Deus. Como é que eu digo que eu tenho Jesus dentro de mim, que Ele me salvou, que Ele me libertou? A boca confessa, mas o meu coração está longe. Ninguém vê Jesus dentro de mim através das minhas atitudes, dos meus atos, do meu comportamento. Como é que eu profiro que Jesus é na minha vida, se a boca é usada para coisas torpes, palavras torpes, palavrões que não condizem para um cristão que se diz, aleluia, ter uma fé e uma vida voltada para Jesus? A palavra do Senhor nos diz que quem está em Cristo é uma nova criatura, que antes vivia numa vida promíscua, não vive mais, que antes vivia usando a boca para palavrões, palavras torpes, inadequadas para a identidade de um cristão, não usa mais. Eu não posso dizer que eu sirvo a Jesus e viver cocheando entre dois pensamentos em cima do muro. Ou eu sou santa para ir para o céu, ou eu sou impura para ir para o outro lado. A palavra do Senhor diz: quem é santo se santifique mais, e quem é impuro, quem é sujo, se suje mais. Ou eu me santifico para me aproximar de Deus, ou eu me santifico para viver uma vida agradável aos olhos do Senhor, ou eu me sujo, porque a gente não pode jorrar, aleluia, duas fontes. Glória a Deus, não pode jorrar, glórias a Deus, de uma fonte, glórias a Deus, águas diferentes, água doce ou água amarga. Não pode. Eu não posso dizer que eu tenho Jesus vivendo uma vida desagradável a Ele. Então a palavra santidade representa não errar o alvo, separado do erro, separado. Se eu sou santa, eu tenho que ser separada, não para ser melhor do que as pessoas, mas para viver um comportamento diferente que faça o nome do Senhor Jesus ser glorificado em minha vida. Você observa que muitas vezes quando vamos pregar a palavra do Senhor, alguém, ele tem costume de se justificar usando o erro dos outros. E muitas vezes alguém diz assim: eu não quero ser crente, porque ser crente como fulano, como cicrano, que faz isso, que faz aquilo. Então as pessoas têm esse costume de pegar o erro de alguém para justificar a sua vida de pecado e de iniquidade. E ele não quer deixar, ela não quer deixar. Então, como desculpa, pega o erro de um irmão ou de uma irmã que está andando desordenadamente, onde a Bíblia diz
afastai-vos do tais. A Bíblia nos orienta que se um irmão anda desordenado, fora da palavra, a Bíblia nos orienta a nos apartar, porque o testemunho dele vai fazer com que prejudique a nossa vida. E tem um ditado popular que diz assim, que é muito popular: quem anda com porco, farelo come. Então, se eu ando com alguém que não dá testemunho da fé, aleluia, em Cristo Jesus, eu estou me contaminando. Se eu ando com alguém que é adequado, alguém que me dá exemplo, alguém que soma na minha vida, alguém que faz a diferença, que faz eu crescer, eu vou crescer junto com ele. Mas se eu ando com alguém desordenado, eu vou andar também no percurso desordenado igual a ele. Isso não quer dizer que nos tornamos melhores, mas se eu tenho Jesus na minha vida, se eu entreguei a minha vida e deixei ele fazer a diferença, e o mundo conhece quem é de Deus e quem não é. Elias, ele passava em frente de uma casa de um casal. Ele passava na frente da casa de uma sunamita. E aquela mulher olhou para ele e disse: este daí é um homem de Deus, porque o comportamento dele condizia com as suas atitudes, com seu procedimento. O nosso comportamento não basta apenas palavras. O nosso comportamento tem que ser comprovado nos nossos atos, nas nossas atitudes, no nosso comportamento, nas nossas ações. A partir do momento que eu entreguei a minha vida para Jesus e ele passou a habitar dentro de mim e morar dentro de mim, eu tenho que ter uma conduta de Cristo. Cristo tem que ser revelado através do meu caráter, da minha conduta, do meu comportamento. Como é que eu digo que eu tenho Jesus, que eu aceitei Jesus, mas a boca é podre, o comportamento não condiz? E muitas vezes, infelizmente, é vergonhoso, porque o nome do Senhor Jesus é blasfemado, o nome do Senhor Jesus é escarnecido, o nome do Senhor Jesus é envergonhado por comportamento de cristãos que estão, infelizmente, envergonhando o reino, estão envergonhando a palavra. E muita gente tem feito chacota, tem feito piada da palavra de Deus por conta de algumas pessoas que se dizem cristão, mas não vivem uma vida de cristão. O verdadeiro evangelho nos traz renúncia, nos traz uma vida de santidade. Aí a palavra do Senhor nos diz em Eclesiastes capítulo 9, versículo 8: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Vestes alvas fala de pureza, fala de santidade, de uma vida devota para o Senhor Jesus. Repetindo, não nos torna melhor, mas nos torna diferente. A palavra do Senhor diz: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Se o sal for insípido, para que presta? Para que proveito? Você vai se alimentar de uma comida, ela pode ter todos os legumes, pode ter todos os temperos, todas as verduras, mas se faltar o sal, é como se não tivesse adiantado nenhum legume, nenhuma verdura, porque falta o sabor. O crente aqui na terra, ele tem que dar sabor. E o sabor não é concordar com piadinhas inadequadas, não é concordar, aleluia, com comportamentos que contradiz com a palavra de Deus. Fazer a diferença, aleluia, glórias a Deus, é ter uma vida de testemunho, uma vida onde Deus ele se agrada de nós. A palavra do Senhor nos diz em Hebreus capítulo 12 e o versículo 14, glórias a Deus, nos diz assim: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santificação, sem uma vida separada do pecado, da iniquidade, da promiscuidade, do erro, da mentira, da lascívia, não tem como viver uma vida devotada para Deus. Não tem como alguém ter comunhão com Jesus. Não venha me dizer que alguém só por falar de Jesus tem comunhão, porque não tem, se não tiver uma vida de renúncia. Como eu digo que eu entreguei minha vida para Jesus, eu vivia no mundo, vivia fazendo as coisas do mundo, vivia no comportamento do mundo. Aí agora eu quero dizer que entreguei minha vida para Jesus e toda a prática mudando continua em mim.
Que relação é essa que eu tenho com Jesus? Que Jesus foi esse? Que eu disse que aceitei, porque o Jesus da Bíblia é santo, é puro, não aceita pecado. Ele ama o pecador, mas aborrece o pecado. Como alguém pode dizer que tem Jesus e vive na vida de pecado, na vida de prostituição, na vida de adultério, na vida de mentira, na vida de dissimulação, de hipocrisia, de falsidade, de fingimento? Não pode. Tem que ter um novo caráter, o caráter de Cristo, o caráter de Deus. O caráter de Jesus tem que ser manifesto no meu comportamento, nas minhas atitudes. Glórias a Deus. Segui a paz com todos e a santificação sem a qual verás o Senhor. Não tem como eu ver o meu Deus no dia que ele vinha arrebatar a sua igreja, porventura apagar o meu fôlego de vida e dizer que eu vou para o céu. Se eu digo que eu sou cristã, mas compartilho, glórias a Deus, e continuo fazendo as coisas do mundo. A palavra do Senhor diz que o mundo jaz do maligno e tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne. Glórias a Deus. E não vem de Deus, mas vem do mundo. Então, ser santo não quer dizer que sejamos melhor do que você ou ninguém ou alguém. Ser santo quer dizer ser separado daquilo que desagrada a Deus. A palavra santo representa isso. Eu sou separada. Eu fui separada, glória a Deus, para viver uma nova vida, para viver uma vida, glória a Deus, aleluia, de renúncia, para viver uma vida agradável ao Senhor. Não me faz melhor do que você, apenas me faz diferente e ter um novo comportamento, uma nova conduta, porque Jesus Cristo, ele tem que aparecer em mim. Se ele não aparece, não houve mudança, não houve transformação, não houve renúncia, não teve arrependimento, não adianta falar só de boca. A palavra do Senhor nos diz: esse povo se aproxima de mim com os lábios, mas o coração está longe. A palavra do Senhor nos diz em 2 Crônicas, capítulo 7, louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Glória a Deus. E como é bom viver com Jesus. Viver, glória a Deus, uma vida separada. Viver uma vida na presença do Senhor. Viver uma vida devotada para Ele. Como é gratificante, como é glorioso, meu Deus, sentir a presença de Deus. O pecado faz separação entre o homem e o Deus. E muitas vezes Deus, ele não ouve a oração porque quer estar do mesmo jeito, da mesma maneira. E quer dizer que tem Jesus e que Jesus está aprovando. E outra coisa, bens material não quer dizer que você tem a aprovação de Deus. Tem muita gente que bate no peito e diz assim: eu tenho Deus na minha vida, porque tudo que eu peço Ele me dá. Ele me deu casa, Ele me deu carro, Ele me deu dinheiro, Ele me deu condição, Ele abriu emprego. Quem disse que isso quer dizer que tem um relacionamento com Deus? Bênçãos material não quer dizer relacionamento de uma vida de santidade com Deus. Glória seja dada ao nome de Jesus. A Bíblia tem vários trechos que nos diz sobre isso. Não é a minha vida próspera materialmente que vai dizer que a minha vida é agradável aos olhos do Senhor. E também não quer dizer que uma vida miserável está querendo dizer que eu vivo numa vida de santidade. Não tem nada a ver com isso. A minha vida, ela vai mostrar diante de você, diante da sociedade e principalmente diante de Deus, uma vida, glórias a Deus, aleluia, diferente, uma vida, glórias a Deus, de renúncia no meu caráter, no meu comportamento, na minha conduta, no meu testemunho. O testemunho fala mais do que palavras. Então, se tem palavras e não tem comportamento, não tem conduta, não tem renúncia, não tem testemunho, não tem arrependimento, aleluia, não tem uma vida de comunhão com Deus. E é perigoso isso, porque muitas vezes as pessoas podem, aleluia, achar que porque, aleluia, tem uma vida próspera e eu oro e eu peço, e acha que Deus responde, quer dizer uma vida que Deus está se agradando. Não tem nada a ver. A palavra do Senhor nos diz em 2 Crônicas 7:14. Glórias a Deus, assim. Louvado, engrandecido e exaltado é o nome de Jesus. Glórias a Deus. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, aleluia, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glória a Deus, a sua terra representa a sua vida, a sua casa, a sua família, aleluia, seus negócios, mas para isso tem que se humilhar,
tem que orar, tem que clamar pelo nome dele, tem que se converter dos seus maus caminhos. Como alguém pode dizer, eu tenho Jesus e permanece no caminho do erro? Não tem, glória a Deus. E quando muitas vezes vamos orientar, vamos falar, aquela irmã é religiosa, aquela irmã só quer ser a santa. Não é querer ser a santa, eu tenho que ser diferente, eu tenho que viver uma vida de santidade. A palavra do Senhor diz, sede santos como eu, o Senhor, sou santo. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. A minha maneira de viver tem que condizer com o meu comportamento, nas minhas palavras, nas minhas atitudes, nas minhas ações, no meu comportamento, na minha renúncia. O céu, glória a Deus, não tem meio termo. Ou eu sou, eu não sou. Eu não posso ficar em cima do muro. Deus é aquele que perdoa, Deus é aquele que é misericórdia, Deus é aquele que liberta. Mas Deus é um Deus sério. E ninguém pense que vai brincar com Deus e vai, aleluia, levar Deus num banho-maria. Deus é sério, Ele é santo e não se brinca com Deus. Deus é o Deus que dá oportunidade, Deus é o Deus que é longânimo, que dá vida, mas Deus também tem limite. E quando chega o limite dele, ninguém brinque, porque Ele pede conta, e Ele pede conta dos atos, das atitudes, das palavras, dos pensamentos. Porque a palavra do Senhor diz que nós vamos ser julgados por pensamentos e por nossas atitudes, as nossas ações. Aleluia, glórias a Deus, e cada atitude do nosso coração. Ninguém engana a Deus. Que possamos meditar, que possamos refletir, que possamos, aleluia, viver uma vida separada. Mas é muito difícil servir a Jesus. Não. Não é difícil. A palavra do Senhor nos diz em Mateus capítulo 11, versículo 28. Oh, glória! O difícil é você querer deixar o seu pecado, é você renunciar. A guerra é entre você, porque viver uma vida com Jesus é viver uma vida maravilhosa. Oh, glórias de bênção, de paz, de alegria. Vem as provações, glória a Deus, mas tem a presença, tem o poder, tem a graça, tem a unção. Mateus capítulo 11, versículo 28 nos diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O fardo que o mundo coloca em cima de nós, o peso do pecado, da iniquidade, causa vazio na alma, causa dor, causa angústia. Mas a presença de Deus, aleluia, nos dá um fardo de bênção, de leveza, de alegria, de gozo, de paz na alma, onde ninguém chega. O homem não chega, o médico não chega, a medicação não chega, a esposa não chega, o filho não chega, a mãe não chega, o pai não chega. Mas Jesus chega, glória a Deus, na alma e dá vida, glória a Deus, e dá vida com abundância de alegria, de paz, de salvação, glória a Deus, de transformação, de gozo e libertação. Aceite Jesus para morar no céu. Jesus está voltando. Não brinque. Glória a Deus, porque Jesus é sério. E nós vamos prestar conta de nossos atos, obras, palavras, atitudes, pensamentos. E chegará o dia, glórias a Deus, que o Senhor, glória a Deus, Ele vai cobrar de nós tudo aquilo que a gente fez, que não desagradou a Ele. Então, que possamos ser santos em toda a vossa maneira de viver. Corpo, alma e espírito. Mas Deus quer o meu coração. Deus não quer só o coração. Em Gálatas, aleluia, a palavra do Senhor nos diz que Jesus, Ele quer corpo, tem que ser santo. Alma tem que ser santa. E espírito tem que ser santo. E quem é santo sabe como se procede diante da presença de Deus e diante da sociedade. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus e durmam na paz do Senhor e tenham uma noite de paz na presença do Senhor. Deus abençoe.